Imagine uma profecia escrita há mais de 2.600 anos, ainda causar polêmica nos dias de hoje. Estamos falando da profecia de Ezequiel contra o príncipe de Tiro, registrada especialmente nos capítulos 26 a 28 do livro bíblico. Esses capítulos têm provocado debates acalorados entre estudiosos da Bíblia, teólogos, historiadores, céticos e ateus. Em podcasts e debates no YouTube, muitos entram em verdadeiros confrontos intelectuais, quase se esbofeteando em argumentos, tentando provar sua tese. Afinal, sobre quem Ezequiel estava falando? Seria apenas o governante histórico de Tiro? Ou estaria o profeta descrevendo de forma figurativa ou espiritual a queda de Lúcifer? Essa é a grande questão. Hoje vamos nos debruçar cuidadosamente sobre esses capítulos, em um estudo profundo, histórico e contextual, para entender o cenário político, econômico e espiritual da época, e apresentar a você os argumentos de cada lado. Porque antes de tirar conclusões, é preciso compreender o contexto. Mas antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Este é o primeiro episódio da nossa nova série, Povos da Terra Antiga. Prepare-se. Hoje começamos uma jornada que atravessa milênios e toca em um dos textos mais debatidos das Escrituras. Para entendermos se a crítica profética era justa ou exagerada, precisamos olhar para 3 pontos fundamentais: como vivia o povo de Tiro, como funcionava seu comércio e quem governava a cidade naquele período. Tiro era uma cidade cosmopolita, sofisticada e extremamente rica. Diferente de impérios agrícolas como Egito ou Mesopotâmia, sua economia era urbana e marítima. A sociedade tiriana era composta por comerciantes e armadores marinheiros experientes, artesãos especializados, escribas e administradores, trabalhadores portuários e construtores navais, escravos, obtidos via comércio. A cidade insular era fortificada, organizada e voltada para o mar. As casas eram construídas próximas ao porto e a vida girava em torno das rotas comerciais. Tiro não era apenas rica, era estrategicamente organizada para o comércio internacional. O comércio de Tiro era baseado na talassocracia, domínio marítimo. Eles não conquistavam territórios vastos, conquistavam rotas marítimas, produtos próprios, púrpura de Tiro, extraída do molusco múrice, símbolo da realeza, vidro soprado. Os fenícios eram pioneiros nessa técnica, joias e objetos de luxo, madeira de cedro do Líbano, azeite e vinho, produtos redistribuídos, ouro e marfim da África, estanho da Península Ibérica prata, especiarias do Oriente, escravos, pedras preciosas. Eles funcionavam como intermediários globais da antiguidade. Compravam onde havia abundância e vendiam onde havia riqueza. Tiro mantinha relações comerciais com diversas potências da época: Egito, Reino de Judá, Israel, Babilônia, Grécia, povos da Anatólia e do norte da África. Além disso, fundou colônias estratégicas como Cartago-Cádiz. Essas colônias garantiam abastecimento de metais, controle de rotas e expansão cultural fenícia. Quem era o príncipe de Tiro nessa época? No período do cerco babilônico, século VI a.C., o governante era tradicionalmente identificado como Etbaal III, que governou em 591 a.C. e 583 a.C. Na profecia de Ezequiel, Ezequiel 28, aparece a expressão príncipe de Tiro. Muitos estudiosos entendem que essa referência aponta diretamente ao governante histórico da cidade, possivelmente Etbaal III. Ezequiel critica sua arrogância ao dizer: "Eu sou Deus, sento-me no trono de Deus no meio dos mares." A expressão "no meio dos mares" faz sentido geográfico, pois Tiro ficava em uma ilha fortificada. Para entender o julgamento profético, é preciso reconhecer 2 fatos. Tiro era uma potência econômica impressionante. Sua riqueza gerou orgulho, autossuficiência e, segundo a crítica bíblica, corrupção moral. O povo vivia do comércio internacional.
O rei governava uma cidade quase inexpugnável. A prosperidade era real, mas o orgulho também. E é exatamente nesse ponto que a história e a profecia se encontram. Conta-se que certo dia, ao cair da tarde do alto de sua varanda com vista para o mar, Etbaal contemplava a ilha fortificada onde ficava seu palácio. Cercado pelas águas, protegido por muralhas e por uma poderosa frota naval, ele pensou em seu íntimo: eu sou como um deus. Eu me sento no trono dos deuses, no meio do mar. A partir daquele momento, o orgulho começou a corroer seu coração. A honestidade desapareceu. As balanças tornaram-se fraudulentas. A justiça foi abandonada e a cidade começou a se encher de violência e corrupção. Nesse mesmo período, Nabucodonosor II invadiu Jerusalém e destruiu o templo em 586 a.C. Logo depois, voltou seus olhos contra Tiro. O cerco babilônico durou aproximadamente 13 anos, 586-573 a.C. Os babilônios não conseguiram conquistar totalmente a cidade insular, graças à sua posição estratégica e ao domínio marítimo. No entanto, ao final, Etbaal III fez um acordo. Manteve certa autonomia comercial, mas tornou-se vassalo da Babilônia, pagando tributos ao império. Apesar de Etbaal III ter feito um acordo com os babilônios após o longo cerco, as fontes históricas indicam que ele acabou sendo deposto e levado cativo para a Babilônia. Em seu lugar, foi colocado um governante nomeado por Nabucodonosor II, consolidando assim a submissão política de Tiro ao Império Babilônico. Séculos depois, muitos ainda discutem o significado das palavras do profeta Ezequiel. Nas lamentações registradas em seu livro, especialmente ao tratar do governante de Tiro, Ezequiel utiliza uma linguagem poética e simbólica poderosa. Ele descreve um homem cheio de sabedoria, estrategista, próspero, alguém que, por sua habilidade, acumulou grande riqueza. Mas quando se viu cercado de ouro, poder e influência, algo mudou. O orgulho tomou o lugar da prudência. O egoísmo sufocou a justiça. A autossuficiência substituiu a dependência de Deus. Etbaal não era um deus. Etbaal não era Lúcifer. Etbaal era um homem comum, brilhante sim, mas vulnerável ao maior inimigo de todos, o próprio orgulho. A linguagem elevada de Ezequiel seria apenas uma analogia poética para descrever a queda moral de um rei terreno? Ou haveria ali uma referência espiritual mais profunda? E você ainda acredita que Ezequiel estava falando da queda de Lúcifer? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuar acompanhando a série Povos da Terra Antiga.